muito boa tarde a todos. Umas primeiras palavras de agradecimento ao Centro de Investigação, professor Veríssimo Sagrão, na pessoa do seu atual presidente, meu querido amigo e professor, antigo professor de História, professor Martinho Vicente Rodrigues. Queria também cumprimentar o presidente da direção do Centro Cultural Scalabitano, ao qual endereço as minhas felicitações pelos 70 anos de vida, que aliás bem espelhados naquilo que temos vindo a assistir, e pela presença e vida que o Centro tem ainda hoje e irá continuar a ter nesta cidade, do seu professor Vítor Marta Silva, e também de cumprimentar a direção e todos os anteriores dirigentes deste importante espaço de vida, cultura, educação, arte, criação em que estamos hoje. Queria também cumprimentar, naturalmente, as autoridades presentes, o Presidente da Câmara que se irá juntar a nós, assim como o Mestre e Vereador da Cultura, o Dr. Nuno Domingos, com quem tive a oportunidade de colaborar em anteriores funções autárquicas. Peço desde já desculpa se não cumprimentei alguém, alguma das entidades, mas dizer-vos que é uma honra e é um prazer estar presente nesta cerimónia, nesta Assembleia de Investigadores do Centro de Investigação e nesta cerimónia em que comemoramos os 70 anos, uma sessão solene do Centro Cultural Scalabitano. Creio que, e estas são as minhas primeiras palavras antes da preleção que tenho preparada sobre a cidade de Santarém, a região, e o que possa ser alguma perspectiva de vida e de planeamento dentro da arte, da vida, da cultura e da economia desta região, penso que é muito importante e justa a homenagem que é feita, infelizmente póstuma, mas ao Dr. Joaquim Adriano Botas Castanho. Tive a oportunidade de colaborar com eles noutras lides e, de facto, era uma pessoa invulgar, marcante e que marcou muito desta terra nos múltiplos planos em que ele fez a sua intervenção cívica, político, como sociólogo, como professor, um homem de cultura, de artes, um homem que fez uma intervenção notável e importante também na saúde, ou seja, muito transversal na segurança social. Quer dizer, ele no fundo dirigiu, em termos de administração central, vários dos organismos que existem, foi adjunto do Ministro da Saúde, foi também uma pessoa marcante como autarca, como vice-presidente, como presidente dos serviços municipalizados, como vereador. Quer dizer, a intervenção dele foi presidente também do Lar de Santo António, nesta cidade. Quer dizer, ele teve uma intervenção notável, eu diria quase que única, e isto demonstra também a importância, aliás, quando digamos, falamos no homem, não é? Nas pessoas, na cultura, nas pessoas, na educação, de facto há aqui um espelho e um excelente exemplo de como nós podemos marcar a nossa vida e a vida dos outros com um pensamento positivo, bom, ambicioso e de prestação. E foi o que ele fez. Por isso eu acho que é muito importante. Recebeu louvor, esteve a Cruz Vermelha Portuguesa também a fazer uma justa homenagem, quer dizer, e é bom quando passamos pela vida e temos este contributo. Falar das cidades, falar do território, falar das nossas vidas, da intervenção cívica, é de facto com estes exemplos que nós crescemos e ganhamos vida. Deixem-me dizer-vos que quando o professor Martinho Vicente Rodrigues me convidou para esta Assembleia, eu pensei, ok, homem, cultura, planeamento, construção da cidade, construção do território, e levei algum tempo a pensar o que é que eu poderia dizer de novo, o que é que eu poderia acrescentar de valor a este dia, a estes momentos de comemoração e de homenagem. E lembrei-me um bocadinho da expressão do Aristóteles, que dizia que a diferença entre o historiador e o poeta é que não tem nada a ver com a questão da prosa e da poesia, tem mais a ver com um escreve sobre o que se passou e o outro escreve sobre aquilo que poderia ter acontecido, que se poderia ter passado. E isto levou-me a pensar um bocadinho esta cidade, a nossa cidade, a região, do ponto de vista daquilo que de facto são as nossas expectativas, as frustradas e aquelas que ainda continuam com ambição, com desejo e deslocar-nos para aquilo que pode acontecer a seguir.
Tal como no mundo. Nós hoje assistimos também no mundo a essa mesma realidade. Aquilo que nos frustra, as guerras, este mundo complicado em que vivemos, e aquilo que ainda nos continua a dar prazer, que muitas vezes está ligado ao local. Muitas vezes está ligado àquilo que nós vivemos com as famílias, com os amigos, com as pessoas que contam da nossa cidade e que contribuem para, como Centro Cultural Escalabitano, para termos qualidade de vida e crescer, ser educados e ter alguma perspectiva positiva pela vida. Eu aqui não posso deixar de abrir um parênteses em relação ao professor Martim Vicente Rodrigues. Quando eu falava há pouco da questão das homenagens, eu acho que é importante quando nós homenageamos em vida as pessoas que contribuem para o crescimento das terras, das pessoas. E eu, deixem-me dizer-vos, vou recuar quase 40 anos, quando o professor Martim Vicente Rodrigues foi meu professor de História e contribuiu para o meu crescimento como pessoa e como cidadão. Pura e simplesmente pela sua forma de ensinar. Escrevia no quadro um sumário, umas linhas importantes de perspectiva do que é que deveria ser, o que era mais importante de continuar a contribuir e a desenvolver, dava-nos a nós trabalhos de grupo ou individuais que depois deveríamos entregar num timing específico, e ele dizia sempre uma expressão que depois na vida foi continuando e algumas vezes fui ouvindo, que era as saudades do futuro. Ou seja, era a perspectiva de nós construirmos, a perspectiva de nós conseguirmos perceber com a história, com aquilo que eram os momentos presentes, fazer algo de diferente, algo de positivo e algo de construtivo. E procurávamos fazê-lo nos nossos trabalhos. Uns eram mais bem-sucedidos, outros menos bem-sucedidos. Recriámos história em Vila Chã de Ourique, onde fizemos coisas muito giras que depois se foram perpetuando. E, de facto, ele foi marcante. Foi marcante como educador, foi marcante como pessoa, para muitos dos alunos, não foi só para mim, mas foi marcante. E eu acho que é nesta perspectiva que nós temos que traçar essas marcas. Pensando agora em Santarém, na cidade de Santarém, também pode ser marcante e pode continuar a ser marcante, cada vez mais. Porque Santarém tem história e também tem futuro. Santarém enquanto cidade. E se nós analisarmos, desde o século XIII, em que há do ponto de vista físico, e cada vez mais o físico hoje está também digital, nós conseguimos transportar para Santarém todo o gótico que existe nesta cidade, em múltiplas igrejas, em múltiplos monumentos, conventos, e Santarém foi marcando ao longo do tempo, ou seja, foi desde depois, no século XIV, em que chegou a ter aqui o rei a viver, e que de facto conseguia emprestar a esta terra uma capital importância. Foi marcante depois, no século XVI, em que grandes vultos, desde a ciência náutica, também a cultura, foram também marcantes e foram pessoas que emprestaram a esta cidade também uma singular importância. Pedro Álvares Cabral, Luís de Vaz de Camões, Fernão Lopes Castanheda. Foi marcante também quando, já no século XIX, aconteceram aqui as guerras peninsulares. Aliás, esta cidade foi sitiada pelo Duque de Wellington e nessa marca de cidade levou, depois, passado pouco tempo, a uma primeira linha das lutas liberais, onde imperaram nomes como Sá da Bandeira, Passos Manuel, Brancampo Freire, e depois, no 25 de Abril, mais próximo já, no século XX, com o movimento libertador liderado pelo capitão Salgueiro Maia. Eu procurei retratar-vos assim de uma forma muito pontual alguns momentos-chave desta terra e as pessoas, o homem que homenageamos mais no presente, o Dr. Joaquim Bordas Castanho, mas mais no passado, figuras de vulto, que foram marcando esta cidade e que foram tendo valor e emprestado o seu valor para liderarem movimentos de crescimento e movimentos de revolta e movimentos de levar para a frente o território. Tem história, tem presente, e onde as autoridades presentes procuram, com a cultura, com a educação, com a economia, construir esta terra. Santarém tem uma singular importância porque está aqui, muito próximo da capital, mas é completamente distinta da região de Lisboa e da região de Setúbal. Distinta a vários níveis. Do ponto de vista não só do significado económico e industrial,
singulariza-se pela importância de uma agricultura, de uma lesíria, que aproveita a sua fertilidade para construir com peso, com significado, não só poder de compra, mas emprestando também aquilo que se fala muito hoje da baixa produtividade, uma produtividade superior em quase 45% quando se fala de agricultura, ou quando falamos de outras indústrias, não só alimentar, mas indústrias ligadas aos minérios, ligadas ao couro, ligadas a um conjunto de atividades importantes, onde também continua a pontuar com uma produtividade superior a 20%. Ou seja, nós temos uma economia em determinadas matérias pujante, de importância e distinção no país e, sobretudo, internacionalmente, porque muita da nossa economia regional é hoje exportada e tem esse significado e contribui para a tal intensidade de exportação próxima dos 50% do PIB de que tanto se fala. E pode continuar a marcar e deve continuar a marcar. Ou seja, temos condições, Santarém tem condições, na lesíria do Tejo, e com a conexão que está preparada para a ligação ao Ribatejo, Médio Tejo e Oeste, de construir um futuro consolidado para as pessoas que aqui vivem, para as pessoas que trabalham e para aquelas que têm de vir para aqui trabalhar. Ou seja, eu penso que isto é simplesmente um momento em que é um momento de singular importância. Porque, reparem, nunca veio tanto dinheiro para o nosso país como no atual momento. Ele ainda não é visível, infelizmente, mas a grande realidade é que nós temos, desde o PRR, Portugal 2030, e aquilo que ainda falta gastar, pouco, mas ainda é significativo, do Portugal 2020, temos qualquer coisa como 60 mil milhões de euros de subvenção, dinheiro fundo perdido, para investir, quer em termos de equipamentos públicos, quer em termos de economia empresarial. E este dinheiro tem que ser bem utilizado. A dar força, no caso da região de Santarém, a dar força àquilo que é a economia local e regional, que tem singular importância naqueles setores que falava há pouco. Ou seja, se nós temos um património, nós, cidade de Santarém, capital de distrito, comarca, sede de comarca, se temos um património histórico, cultural, de vultos, não só humano, mas também marcante do ponto de vista institucional, desta natureza, eu penso que a ambição, o tal pensamento positivo do poeta, do que é que poderemos construir, tem a sua expressão e o seu desejo concretizado. Basta-nos o quê? E agora, permitam-me também refletir um bocadinho sobre o modo como as coisas podem ou devem acontecer e também serem perspectivadas por vezes. Nós não somos um país de planeamento. Na minha, digamos, no título daquele de falar sobre Santarém estava também esta expressão do homem, da cultura, mas também do planeamento e da construção do território. E eu penso que é aqui que nós temos que, de facto, nos entender. Quando eu digo nós, tem que ser mesmo nós, ou seja, não é trabalho dos políticos, não é só trabalho do círculo cultural sacrobitano, que tem feito um excelente trabalho, é trabalho de vários agentes, obrigatoriamente, das grandes e das pequenas e médias empresas, porque as pequenas não têm dimensão suficiente para inovar e se internacionalizar sozinhos, precisam de ter apoio das grandes para o fazer. Ou seja, é um trabalho em rede, é um trabalho de construção coletiva. E este trabalho deve fazer uma mudança, construir uma mudança em relação ao planeamento e à falta de planeamento que tem existido. Eu costumo ler muito nesta área do planeamento e na gestão concreta do território e da construção das cidades, o José Félix Ribeiro. É um economista já de uma geração antiga, mas com o qual aprendo muito. E o José Félix Ribeiro tem uma leitura muito concreta sobre a construção do desenvolvimento do país e de como é que ele consegue ser competitivo para fora. Como é que conseguimos vender para o mundo. Tem uma visão muito local, regional, mas depois global, para vender para o mundo. Ele foi um homem do antigo
infelizmente acabou, Gabinete de Planeamento e Projetos que havia no Ministério da Economia e onde se construía muito saber, do qual fizeram parte Hernani Lopes, Cadilho e outras figuras de vulto que vieram a desempenhar, alguns deles, um singular serviço ao país enquanto exerceram funções governativas. E o José Félix Ribeiro transformou tudo isto e também a cidade de Santarém e a região de Santarém, tendo Santarém como capital do desenvolvimento. Esta é uma premissa que eu acho que é importante. Santarém pode afirmar-se não só pela sua valia enquanto concelho, mas deve afirmar-se enquanto valia como capital de uma região. Porque os municípios à volta podem perfeitamente construir valor em conjunto com Santarém para afirmar esta região. E o José Félix Ribeiro diz isso, quando diz que para o país isto está feito. Não vale a pena muitas discussões entre o litoral e o interior. Existem duas áreas metropolitanas, chave, a de Lisboa e a do Porto. A do Porto guinda todos os protoclusters e setores competitivos como Santarém os tem, na agroindústria e nos outros setores que referi há pouco, entre outros. Pode gizar no norte todo um desenvolvimento em protocluster, em proto-região. Porquê? Porque todas elas acrescentam valores umas às outras para poder depois criar o tal valor acrescentado que é competitivo internacionalmente. E Lisboa faz o mesmo, que vai até Évora e que consegue, com a ligação de Évora a Beja, ir até ao sul do Alentejo e até apanhando o Algarve. Ele constrói o desenvolvimento, naturalmente depois isto tem detalhe em termos setoriais, mas ele consegue demonstrar que as regiões ganhariam muito com isto. Tal como ganhámos quando veio a Auto Europa para Palmela e teve a montante e a jusante toda aquela rede de construção económica e social que existimos em toda a Península de Setúbal. E esta perspectiva, eu penso que é a perspectiva que Santarém, que deve guiar Santarém para o presente e o futuro. Nós já não podemos só pensar nas verbas que ainda faltam utilizar até 2027 do PRR e do Portugal 2030. Essas são importantes, certamente que a Comunidade Intermunicipal de Algesires do Tejo está a fazer o seu trabalho, mas elas já foram. Já foram. Nós temos que nos habituar a planear. E planear é estabelecer uma meta para o Portugal 2035, que vai estabelecer, diz sempre que é o último quadro comunitário, mas haverá sempre outro, e aproveita as verbas, não só no digital e na sustentabilidade climática, mas aproveita as verbas que vão de 28 até 2035. E temos condições para pegar esse financiamento e esse desenvolvimento. Santarém dissocia-se de Lisboa e de toda a zona de Setúbal que falava há pouco. Santarém tem capacidade no Ribatejo, como capital do Ribatejo, de alicerçar esse valor. Só precisamos de fazer uma coisa: largar os umbigos de cada um dos municípios e construir o valor em conjunto. Porque a massa crítica, os valores educativos, culturais, as lideranças, as pessoas que têm capacidade para construir valor nesta terra, não só económico, mas também social, de identidade, estão cá. Aliás, o Círculo Cultural Secalabitano expressa bem, isto nos demonstrou aqui que vai desde a música à dança, ao saber, associando-se ao Centro de Investigação, expressa bem a capacidade e a massa crítica que nós temos na nossa região, na cidade de Santarém, para construir esse valor. Alicerçados numa coisa muito importante, a história. Nós temos um património imenso. E, se há alguma coisa para a qual a história serve, é para, efetivamente, edificar essa construção do futuro, como diz o meu querido amigo professor Martinho Vicente Rodrigues, para conseguirmos ter essas saudades do futuro. Deixem-me dizer-vos que, nas minhas aulas, durante muitos anos, os últimos anos, tenho utilizado sempre, quase sempre, nos períodos em que dou aulas, o exemplo do que é hoje, na altura não era, ou seja, nos últimos anos, foi este ano, foi homenageado como Prémio Nobel da Economia, que é o Acemoglu. O Acemoglu escreveu um livro conhecido que se intitula Porque Falham as Nações. E ele assumiu, o livro está adaptado para regiões da África, mas também para a construção daquilo que são as regiões ao nível de outros países no mundo, e ele identifica, conjuntamente com dois outros escritores, dois outros académicos, identifica 3 eixos fundamentais para construir a riqueza de uma região, de um país e do mundo. E ele assume que
assumindo por contraposição, ou seja, porque falham umas e porque são nobres e crescem outras. A primeira tem a ver com as instituições. Com instituições fortes, consegue-se construir uma terra, uma região e um país. Tem que haver força institucional. E essa capacidade existe. A segunda é a inteligência das políticas. E para isso é preciso planear. É preciso pensar para depois ver acontecer. Não chegam os mandatos. Os mandatos são ciclos de curto prazo. Precisamos de mandatos maiores. Precisamos de uma visão maior. E a inteligência das políticas é construída nessa visão. E o terceiro aspecto, que é muito importante, e o Círculo Cultural Scalabritano expressa aqui homenagem diariamente a essa importância, é a inclusividade. Nós não podemos deixar ninguém atrás. Nós temos que construir o futuro integrando o valor de todos. Mesmo os diferentes. Mesmo os que não podem. Mesmo os que não conseguem. E essa inclusividade é, no livro do Acemoglu, que eu aconselho terminantemente, uma expressão permanente. E ele utiliza esses três eixos e demonstra, em tese, esses três eixos com um significado prático, porque é que umas nações crescem e tornam-se ricas em riqueza económica e humana e outras fracassam. Eu penso que, felizmente, foi-lhe prestada homenagem, atribuindo-lhe o Prémio Nobel a ele e aos dois outros académicos distintos que colaboraram com ele nessa investigação, porque, de facto, eu penso que ele acerta em cheio naquilo que é a construção inteligente das vidas humanas e dos territórios. E com isto termino, agradecendo mais uma vez, digamos, o facto de me terem estado a ouvir e a paciência de me terem estado a ouvir, e dizer-vos que é com muito carinho e com muito gosto que estou aqui hoje convosco e que nesta justa homenagem aos 70 anos de vida no Círculo Cultural Scalabritano, um grande abraço ao meu querido amigo professor Martim Vicente Rodrigues. Muito boa tarde a todos, Sr. Diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, muito obrigado por este convite, muito obrigado, só não agradeço a amizade, porque a amizade nós não devemos agradecer, devemos retribuí-la. E, na sua pessoa, permita-me cumprimentar a sua esposa e cumprimentar todos os membros do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, a que tenho a honra de pertencer. E já lhe dei mais uma palavra relativamente ao seu patrono. Quero cumprimentar também o Sr. Presidente do Círculo Scalabritano e dar-lhes parabéns por este 70º aniversário e, naturalmente, todos aqueles colaboradores, membros dos diferentes órgãos sociais de ontem e de hoje, porque nós somos herdeiros desse passado, e dar naturalmente os parabéns e também aos associados que fazem estas instituições. Cumprimento todos, permitam-me tratar-vos por amigos. Aprendi uma vez com uma grande escritora, Silmara da Veiga Ferreira, que quem nos vem ouvir, quem vem aos lançamentos dos nossos livros tem de ser nossos amigos. O professor não vinha. Isto aprendi com ela e disse, vou repetir essa ideia. E permitam-me um cumprimento especial, dois ainda. Permitam-me dizê-lo assim, aos oradores que lhe antecederam, estes dois momentos artísticos tão interessantes, quer de música, quer de dança, e vou-vos dizer que, para além do resto e da tarde, levarei comigo no coração a lágrima. Há pouco aqui, muito bem tocada. E queria também cumprimentar, se me permite, o meu colega, assessor orador, o meu colega também da Universidade de Lisboa, e a última palavra quero dirigi-la, se me é permitido também, ao professor Vítor Serrão e à sua família, naturalmente pela ligação ao nosso patrono, o meu também, mas também partilho convosco que tive o privilégio de ter sido aluno do professor Joaquim Veríssimo Serrão, foi meu professor no seu último ano de aulas. Não poderei dizer o mesmo relativamente ao mestre, porque os mestres não são um único ano, são antes, depois, durante, e são também, mesmo quando não são nossos professores, através da sua obra. Muito obrigado.
Aquilo que vos trago, em jeito de encomenda, jornalismo de cultura, caminhos e tendências. Eu vou tentar ler um bocadinho para não perder, mas fazer aqui um discurso oralizante e depois, eventualmente, até aproveitando as nossas queridas Mátria 21 e Mátria Digital para publicar o texto, depois poderão ler com mais desenvolvido um pouco, porque vou cortar aqui alguma parte. E também com algum outro ritmo mais lento, que também a leitura muitas vezes nos exige. Como é que eu poderei começar aqui a minha intervenção? No fundo, jornalismo de cultura abrange, no fundo, as diversas manifestações culturais e artísticas, entendendo-se aqui a cultura como expressão estética, valoriza no fundo esta dimensão simbólica, inclui temas e equipamentos da cultura, obras, artistas, manifestações de pensamento, os bens culturais e os seus autores, bens como dois termos muito mais recentes, que são as indústrias culturais e as indústrias criativas. Todavia, para além da função de mediação da informação, que é uma função, no fundo, de qualquer jornalista generalista, existe uma função de curadoria da informação. Isto é, de um cuidar mais específico da informação, na seleção de conteúdos de cultura e artes, no sentido que lhe conferiu Bhaskar e Bruns, uma vez que o jornalismo de cultura possui uma natureza que se constitui como crítica, reflexiva, que no fundo orienta a mediação da cultura cívica e democrática. Ao informar, isto é, informar em jornalismo é muito mais do que informar. Ao informar é comunicar informação de cultura. O jornalismo de cultura contribui para a criação de uma esfera pública de cultura e, naturalmente, por esta via, para a democracia, aquilo que está tão em voga nos discursos, a participação cidadã, a cidadania. Como defendeu Inácio Blanco Alfonso, o volume da informação disponível atingiu valores tão desproporcionados que é muito difícil para o público manter-se atualizado, mesmo quando consome informação daquela que nos chega diariamente. É muito difícil distinguir os factos e verificar a sua veracidade. Temos assistido a isso e cada vez mais galopante nos últimos anos. É difícil compreender o significado de uma obra, decidir se vale a pena ler este livro, ver aquele filme ou visitar aquela exposição. Mesmo nós, os que andam mais dentro da cultura, que somos nós e outros que não estão aqui, mesmo para nós torna-se difícil. Para Filipe de Oliveira, o jornalismo deve ocupar um lugar de mediação qualificada entre os acontecimentos públicos e a sociedade, no espaço público contemporâneo. Cabe-lhe, para além da função de mediação, que se estenda a outros profissionais de informação, aliás, não é exclusiva destes, como os gestores de informação, mas cabe um papel de curadoria da informação, no seu sentido mais literal, que implica investigação com vista ao apuramento da verdade, ainda que esta, como nós sabemos e aprendemos, tende a ser plural, não há uma só verdade. É esta função mediadora que permite justificar a legitimidade dos jornalistas e a responsabilidade social do jornalismo, ou, se quiserem, responsabilidade social e cultural. Se a função mediadora entre a realidade caótica dos acontecimentos e a própria sociedade existe desde que há jornalismo, nunca se impôs de forma tão premente quando hoje se disputa o lugar do jornalismo e dos jornalistas nas redes sociais digitais e se lhes exige uma mediação qualificada pela via da especialização, que é o próprio jornalismo de cultura. Pois, existindo uma segmentação de públicos, existe a simplificação da linguagem, que não altere, grosso modo, o conteúdo transmitido por especialistas numa determinada área ou subárea de especialização, e quantos nós têm presentes até entrevistas que deram e depois, às vezes,
por qualquer problema, diremos assim, depois o resultado, quando sai num jornal essa notícia, sai, parece que uma mensagem distinta daquela que nós transmitimos. Também para segmentos de público especializados, de modo que este jornalista garanta simultaneamente uma linguagem fácil, acessível, ao mesmo tempo que um rigor conceitual e informativo do acontecimento. Por outro lado, existe a percepção de que o jornalista é quem melhor pode mediar a informação, colocando em perspectiva distintas verdades, aquilo que nós designamos muitas vezes pelo contraditório, colocando também quando essa representação de um acontecimento, porque uma notícia não é a realidade em si, não é o acontecimento em si, representa esse acontecimento, está em lugar do acontecimento, essa representação através de uma notícia ou de outra forma, ou de outro género jornalístico. Assim, a mediação assume aquilo que muitas vezes alguns dizem de tradução, como se alguém traduzisse por nós, ou traduzisse um acontecimento para outrem ter acesso a essa mesma informação. Deste modo, o jornalismo, e por consequência este jornalismo especializado que vos falo, este jornalismo de cultura, assume-se como um filtro no espaço público que as redes, como bem sabemos, não oferecem, não garantem. Todavia, o jornalismo já não parece ocupar o lugar de relevo no acesso aos debates públicos ou à esfera pública, definida pelo sociólogo Habermas como o lugar e o escrutínio do melhor argumento, isto é, se quiserem, aquilo que referi há pouco, a curadoria da informação, tendo em vista o bem comum como um fim teleológico. Este fim, aliás, confere legitimidade ao jornalista, que não deve ter a preocupação de disputar sentidos, que isso é próprio das redes sociais e das redes sociais digitais, procurando diversificar vozes e pontos de vista. Ao jornalismo cabe, assim, por definição, e cabe também a definição do que é ou do que não é notícia, bem como da sua importância, isto é, da valorização do acontecimento e podendo valorizá-lo em função àquele acontecimento que é merecedor de notícia ou não. Talvez cada vez menos, mas a importância dada aos acontecimentos, como sabeis, encontra-se hierarquizada, desde logo pelo alinhamento de um noticiário na televisão, basta olharmos, há um alinhamento próprio que é ditado pela própria televisão ou canal, ou, se quiserem, também o próprio alinhamento com uma determinada notícia, os determinados, no fundo, as informações surgem na primeira página de um jornal e ao longo do próprio jornal. Assim também acontece, como sabemos, dentro do próprio jornalismo especializado em cada área, seja no desporto, nas artes, na cultura, e podemos esta cultura subdividir, como já vamos ver. Em virtude deste termo que vos trago, jornalismo de cultura, seguimos um modelo de classificação das especializações jornalísticas de Jaime Lourenço, que para a categoria de cultura considera as seguintes subcategorias. Cada vez que se procura classificar é sempre discutível esta arrumação, é sempre difícil a própria arrumação, mas tem aqui alguma validade, depois levanto aqui só dois ou três questionamentos, se quiserem. Em subdivisões da cultura, isto é, podemos falar de um jornalismo de cultura, mas depois falar em subcategorias dentro deste jornalismo de cultura. Um jornalismo de literatura, um jornalismo de música e um jornalismo de cinema. Estas são as três dimensões dentro da cultura mais expressivas, que ocupam mais espaço dentro do jornalismo de cultura, e, mais recente, um jornalismo de artes performativas, de artes plásticas e algo que é ainda mais recente, que eu designo de lifestyle, e já vamos depois caracterizar cada um deles. Se podemos incluir o teatro e a dança nas artes performativas, mas nem todo o teatro é arte performativa, bem como o artesanato nas artes plásticas, outros subcampos da cultura, considerando esta proposta, integrarão distintas secções. Deste modo, por exemplo, turismo de cultura ou turismo cultural terá de enquadrar-se numa secção de viagens, quando nós sabemos da difícil classificação ou integração neste campo, mas é assim a tendência que traz
que se manifesta o jornalismo de cultura, verificando-se a ausência de uma secção para património cultural, ou para patrimónios culturais, como nós aprendemos, é difícil encaixar o património dentro do seu termo na forma do singular, o mesmo acontece, por exemplo, para memórias, para memória, tendo de o fazer no plural, como acontece, por exemplo, acerca dos estudos de género, hoje não é possível, de forma rigorosa ou científica, falar da mulher, mas de mulheres. Ora, este património cultural de que vos falo, que inclui as distintas instituições de memória, as tradicionais, desde os arquivos, as bibliotecas, centros de documentação, centros de memória, centros culturais, museus, galerias, bem como os próprios sítios e monumentos, mas na verdade tem-se acentuado nos últimos anos um esbatimento destas fronteiras todas, destas classificações, também não ajuda, e tem-se acentuado entre um jornalismo de lifestyle, que é exemplo dentro deste conceito, estilos de vida, a moda, gastronomia ou psicologia, integrados já dentro da própria cultura, e um jornalismo de cultura, chamar-lhe essa cultura mais tradicional, que inclui conteúdos de cinema, de música, teatro, espetáculos e livros, e um jornalismo tendencialmente cada vez mais presente dentro do jornalismo de cultura, no âmbito de serviços, onde integra rubricas como automóveis, tecnologias e viagens dentro da cultura. E tornando-se assim cada vez mais difícil esta categorização de subtemas da cultura. Assiste-se assim uma hibridização de temas de cultura, lifestyle, são os tais estilos de vida, mas podemos incluir aqui comportamentos urbanos, incluindo por vezes viagem, entretenimento, lazer, gastronomia, música, arte, jardinagem e outros serviços, e consumo que privilegia o leitor-consumidor em detrimento do leitor. De que são exemplos a revista Time Out, Observador, Lifestyle, Prima e o próprio suplemento da Visão 7, que definem os temas em função mais do consumo, menos daquela dimensão crítica, reflexiva, moderador do gosto que tínhamos numa primeira fase, se quisermos, do jornalismo de cultura. É mais um jornalismo tendencialmente que vai ao encontro da agenda, muitas vezes, de grandes grupos de comunicação e marketing e das experiências dos próprios consumidores, ou, se quiserem, por outras palavras, tende para uma lógica de mercado e consumo. Deste modo, esbate-se aqui um pouco a função de curadoria e crítica do jornalismo de cultura em favor de um serviço cultural recheado de informações factuais e de aconselhamento, muitas vezes dificultando a distinção entre jornalistas e outros produtores de conteúdos nos campos da cultura. Também uma abordagem cada vez mais próxima do entretenimento e lazer vem adquirindo relevo no jornalismo de cultura, cultuando celebridades. Aliás, a cultura aparece muitas vezes personalizada nestes órgãos de comunicação social e dando primazia às suas vidas privadas em detrimento do interesse público ou do bem comum, como chamou Habermas. Consequentemente, tende-se por um jornalismo, se me permitem, light, ameno, muito assente na reprodução de imagens e com uma leitura por vezes superficial, privilegiando a aparência à realidade, à semelhança da sociedade de espetáculo caracterizada pelo pensador e cineasta francês Debord. Todavia, ao mesmo tempo que integramos estes conteúdos na cultura, vamos afastando do próprio campo da cultura, bem como da missão, pelo menos da missão primeira, do jornalista e do jornalismo de cultura. Assim acontece com o jornalismo de cinema, o jornalismo de literatura e o jornalismo de música, que tem maior espaço dentro do próprio jornalismo, em que, neste caso, no caso do jornalismo de música, se fabricam e promovem continuamente os autores já por si consagrados, as vedetas, ou os olímpicos de Edgar Morin, ele refere-se às vedetas como os olímpicos, os best-sellers, quando não são fast-sellers,
por vezes pivôs dos próprios jornais, como popstars, num tratamento jornalístico muito personalizado, que é exemplo, inclusive nos próprios jornais, as tabelas de top de vendas, top 10, divulgada semanalmente nos mídia e acompanhada por vezes por uma entrevista ao autor destacado, bem como de publicidade, orientando para o consumo e não especificamente para a leitura de que falávamos há pouco. Procurando impor, ainda que muitas vezes de forma encoberta, a ditadura do gosto cultural a um público agora massivo, em sintonia com os objetivos da promoção comercial do próprio produto, ultrapassando a função informativa. Neste sentido, o jornalista toma o lugar do promotor de filmes, do promotor de livros, do promotor de álbuns, como de outros bens culturais, por vezes de forma irrefletida e acrítica, ou não há lugar à tal mediação da informação de cultura. É exemplo do que acontece com o jornalismo generalista, também neste jornalismo especializado, e não podemos esquecer que este jornalismo especializado sofre dos mesmos problemas que o próprio jornalista, também isto não é só aspectos negativos, também dos aspectos positivos, naturalmente, mas nota-se também aqui uma tendência para a dependência das agendas culturais e recreativas e da sua própria agenda, limitando-se por vezes a reciclar aquilo que vem num simples comunicado de imprensa. Este é mais um sintoma da dependência do jornalismo de cultura, de uma lógica de mercado e consumo, em que os sistemas estão alinhados por estratégias comerciais de captação de públicos autopromocionais e, por vezes, espetaculares, que condicionam o leitor e distinguem o consumidor. O valor comercial nestes aspectos sobrepõe-se ao valor simbólico que tradicionalmente distingue o campo da cultura. A estratégia talvez devesse passar porque cada órgão social definisse a sua política de comunicação institucional para o jornalismo de cultura, sujeitando as diversas agendas a essa mesma política. Porém, anula-se parcial ou totalmente a função de edição e de seleção dos temas, assim como dos objetos de notícia, bem como o papel de curadoria que o jornalista de cultura deve ter. A própria pandemia Covid-19 não ajudou quanto à cobertura dos conteúdos de cultura. A título de exemplo, como o cancelamento de inúmeros eventos de cultura que todos podemos assistir, mesmo quando eles poderiam ter lugar no digital. Suspenderam-se as secções de cultura de alguns jornais, como aconteceu, por exemplo, no Jornal Correio da Manhã. Também no contexto do audiovisual se assistiu ao cancelamento de programas de televisão dedicados ao jornalismo de cinema, de que são exemplos o Cinebox, na TVI 24, ou o cartaz de cinema na SIC Notícias. Nos jornais das televisões, a agenda de temas de cultura permanece pobre quando comparada, e se retirarmos um bocadinho do segundo canal, quando comparada com o volume e a diversidade de acontecimentos na área da cultura e com a dificuldade por parte de muitos, provavelmente aqui sentem, as entidades que estão aqui sentem-no, a dificuldade de incremento e projeção do que fazemos. Naturalmente, tal não é alheio à existência de uma política forte para a área da cultura, por vezes sem Ministério e sem Ministro, como aconteceu em 2011, e quando tem Ministro, por vezes sem Ministério. Como sabem, podemos ter Ministro e não ter Ministério, não é? Está dentro de outro Ministério, temos uma espécie de Secretaria de Estado com Ministro, e quando o Orçamento de Estado para a área da cultura representou 0,43% da despesa total consolidada na Administração Central em 2023. E gostava que tivessem noção que dentro desta verba também entram as verbas para a RTP. Muito distante da ainda utópica meta de 1% do Orçamento de Estado, porque muitos lutamos, e em Portugal se luta, quando muitos países têm um Orçamento de Estado para a cultura, em termos de PIB, de 3% e 4%. Quando se prevê, para o ano de 2025, uma subida de 0,1%. Isto é, passar de 0,43% para 0,44%. Como defendeu Jaime Lourenço, o jornalismo não aproveitou o período da pandemia para fazer, durante ou no final,
uma reflexão e contextualização sobre a cultura em Portugal. Creio que seria uma reflexão que deveríamos fazer todos, como há pouco aqui éramos convocados todos para refletirmos sobre estas questões, tendo em conta a responsabilidade social e cultural de todos nós e também, de forma especial ou específica, do jornalismo de cultura e de jornalistas de cultura. Já agora, dentro deste género, dentro deste tipo de jornalismo, os géneros mais comuns são a notícia, a entrevista e a crítica. A crítica é, aliás, o género por excelência, ou pelo menos tradicionalmente, o género por excelência do jornalismo de cultura. No que se refere à crítica literária, eu diria que o nosso maior representante em Portugal é Manuel Frias Martins, é um autor ímpar. A primeira crítica literária, ou o primeiro jornal de crítica literária, melhor dizendo, remonta a 1665, quando da publicação do Journal des Savants, em Paris, o mais antigo periódico literário e científico da Europa, então com 12 páginas, e o objetivo, eu traduzo, ou então digo em francês, se faire savoir, de fazer saber, ce qui se passe de nouveau, do que se passa de novo, dans la République des Lettres, na República das Letras. Todavia, é já no final do século XVIII e início da centúria seguinte que a crítica do teatro, a crítica da música e da literatura impera na imprensa diária em diversos países da Europa. Em Portugal, assistimos nos últimos anos à redução de espaços para a publicação de peças de jornalismo, de literatura, bem como à diminuição dos números de jornalistas especializados em cultura. Também este número tem diminuído e muito, deixando-se o caminho livre para os departamentos de comunicação e marketing dos grupos económicos, assim o valor noticiável sobrepõe-se ao valor cultural. Por outro lado, ganham relevo os influencers, maiormente os digitais, ocupam o lugar, mas não é exclusivo do contexto ou do ambiente digital, como sabemos, ocupam o lugar de jornalistas especializados, adquirindo destaque, no caso dos livros, a plataforma, creio que todos conheceis, a plataforma Goodreads, subsidiária, esta coisa que nós muitas vezes não sabemos, que é subsidiária da Amazon. Criada em dezembro de 2006, que permite aos leitores avaliarem livros e criarem recomendações a partir de anotações, citações e críticas. Mas também aqui assumo especial as grandes redes ou ciclos de leitura, bookstagramers, booktokers, booktubers. Não sei se sabem, o maior ciclo de leitura de todo o mundo é dentro do Instagram, o bookstagram, e quem dirige, no fundo, esse ciclo de leituras é precisamente a obra que nós conhecemos dos canais de televisão. Estes, entre outros, que ocupam esse lugar outrora ocupado por jornalistas. Em desvantagem para o jornalismo, eu diria em desvantagem para os leitores, em que a mediação dos espaços de divulgação, participação e conversação se rege por critérios distintos, isto é, menos objetivos e subjugados a interesses de natureza económica. No caso português, o primeiro periódico de jornalismo de literatura, não dedicado exclusivamente à publicação de conteúdos de gramática ou textos de literatura, porque muitos dos jornais literários eram dedicados à publicação de conteúdos de gramática para a instrução do povo português e com a publicação de textos de literatura, por isso a designação de literários. E agora, dizia eu, o primeiro jornal que se dedica à publicação da crítica, não há consenso total aqui, mas é aquele que parece reunir mais consenso, data dos anos 1761, 1762, tendo por título a Gazeta Literária ou Notícia Exata dos principais escritos que modernamente se vão publicando na Europa, conforme a análise que deles fazem os melhores críticos e diaristas das nações mais civilizadas. Isto é só o título, mas é um título do século XVIII, como compreenderão. Francisco Bernardo de Lima, o seu redator, é considerado também o primeiro folhetinista e crítico de teatro português. Aliás,
Na imprensa, o jornal, o teatro e a música andavam sempre próximos. Aqui se encontram, entre outros conteúdos, notícias sobre literatura e personalidades, bem como a divulgação de livros sobre questões sociais da atualidade. Isto é, da atualidade e então. Porém, a crítica literária surge com maior destaque já na Gazeta Literária. A Gazeta Literária é de 1761 e de forma expressiva em uns títulos de periódicos, somente de forma expressiva em meados do século XIX, quando no século XVIII, como vos disse há pouco, ao longo da primeira metade do século XIX, a publicação de textos originais e traduções era sobretudo de literatura, subalternizando a crítica literária que permitiria a avaliação da produção daquilo que ia vindo ao público. Na sua maioria, apesar da referência literária destes jornais, eles eram, como disse há pouco, dedicados à instrução popular. Tendo por base um estudo recente sobre as peças jornalísticas de cultura publicadas na primeira página de 4 diários portugueses, Correio da Manhã, Diário Notícias, Jornal Notícias e Público, e em 2 semanários, quer no Expresso, quer na Visão, e o seu tratamento nas páginas interiores a partir da chamada de conteúdos à primeira página. Os géneros jornalísticos mais usados são as reportagens, as notícias envolvidas, as críticas e as entrevistas. Os temas mais destacados são os já referidos, a música, o cinema e a literatura, centrando-se na atualidade. E permitam-me dar aqui 2 dados ou 3, um até com 10 anos, mas não alterou, o que alterou foi para menos bom, isto relativamente a dados concretos de 2010. O tema que mais aparecia eram os óbitos de personalidades ligadas à cultura, seguindo-se os festivais de música e cinema. Aqui não é preciso fazer comentário, é um deles que continua a ocupar mais espaço nos nossos jornais, as estreias de filmes, os lançamentos de discos e livros orientados para o mercado. O maior volume de peças diz respeito a Lisboa. E agora, pasmem-se, eu não tenho aqui o valor, mas sei de cor. Para o resto do país, retirando o Porto, que são 7%. Sendo, aliás, ouvimos aqui há pouco, noutra dimensão, algo assim do género, uma leitura similar. Sendo, poderíamos dizer assim, as restantes cidades portuguesas quase silenciadas. Claro, também tem a ver com a diminuição do número de jornalistas, desapareceram os correspondentes e estão praticamente concentrados em Lisboa. Mas isto diz muito do país que temos e diz muito, bem, até aqui Lisboa é diferente do resto do país, como já era desde o século XIV, como dizia o Fernão Lopes. O maior volume de peças diz respeito a Lisboa, como dizia. Eu queria dizer outro aspecto aqui. Quando o país é quase silenciado, quando, ao mesmo tempo, e do ponto de vista das políticas, paradoxalmente, há uma tendência progressiva para a oferta da cultura em termos de descentralização. Isto é interessante. Aumenta a oferta descentralizada da cultura no país e diminui as notícias sobre essa mesma cultura no país. Entre 2000 e 2010, temos uma década de perdas, podíamos dizer entre 2011 e 2020 igual, de suplementos culturais que desapareceram, de secções de arte que quase foram dizimadas, de temáticas que deixaram de ser tratadas, de perda de visibilidade da representação jornalística de cultura. No que diz respeito ao jornalismo de música, para aproximar do final, em Portugal o surgimento da imprensa periódica de música, que não apenas para a produção de partituras, surgiu em meados do século XIX. Publicavam-se notícias e comentários a respeito da atividade músico-teatral de Lisboa, em que se destacavam naturalmente as temporadas do São Carlos e as respectivas companhias líricas. Aliás, há reflexo disto 2 décadas depois nos Maias, basta vermos os Maias, é o que nós temos. O Jornal do Conservatório terá sido o primeiro dedicado à música, editado pelo Conservatório Geral de Arte Dramática, fundado, como sabeis, em 1836 em Lisboa, incluindo de modo semelhante, quer de conteúdos, quer de música, quer de teatro. No entanto, a música popular apenas recebeu a atenção do jornalismo de música em Portugal no final da década de 60 do século XIX.
Atualmente, dando assim já um salto, os periódicos que dedicam especial atenção ou alguma atenção à música são o Suplemento Y, que integra o Jornal Público de sexta-feira, a revista Suplemento Cultural, reformulado em 2015, do Semanário Expresso, e o site Blitz, fundado em 84, como Semanário de Música, depois em 2006 passa à revista e a partir de 2017 em ambiente digital, que integra com o jornal, este site, que integra com o Jornal Expresso o mesmo grupo Média Impressa. É preciso termos a noção destas ligações. Daqui se entende que o jornalismo de música está presente em Portugal na imprensa escrita, com uma tendência para a sua submissão também às próprias leis do mercado. No jornalismo de música, a entrevista, sobretudo a bandas e a músicos, é o género jornalístico que adquire maior relevância, permitindo publicá-la enquanto tal ou fazendo-se entrevista e depois criando uma narrativa, uma história de vida a partir dessa mesma entrevista, a par da crítica a trabalhos lançados, que exige uma reflexão por parte do jornalista acerca da produção enquanto manifestação cultural, e a reportagem de festivais, a reportagem de concertos. Aliás, é o que temos assistido mais nos últimos tempos. Na música, como em outros segmentos da cultura e do jornalismo em geral, a digitalização incutiu velocidade à circulação da informação, alterando os seus timings, naturalmente, bem como os da promoção de produtos culturais, tornando tudo, como o digital faz, mais efêmero. O tempo, a cobertura, a relevância jornalística. Também aqui, apesar de alguma autonomia, os jornalistas estão subjugados às agendas das editoras e às hierarquias dos mídia, à sua linha editorial, obliterando, por vezes, a reflexão e o debate para dar lugar meramente à informação e à divulgação. Percebe-se, no entanto, que os jornalistas já não se sentem como se sentiam antes, modeladores do gosto, nem gatekeepers. Gatekeepers é, no fundo, a expressão para guardiães da fronteira entre a arte e o entretenimento. Pelo contrário, mantêm a função de mediação, porém oferecendo a cultura como entretenimento, que divulgam, decidindo as modas e o foco, acompanhando os gostos do público. Não é um gosto que incuta, que tenta e procura modular, vão ao encontro dos gostos definidos pelo próprio público. Quanto ao teatro, o primeiro periódico a dedicar-se prioritariamente à crítica teatral, tendo como objetivo, eu cito, informar, orientar e educar os espectadores. Ou seja, isto que estou a dizer está na imprensa do século XIX. Neste jornal de 1837, entre acto, jornal dos teatros. Aqui, a crítica teatral está bem presente, como em outros periódicos, estou só aqui 2 ou 3 títulos: Revista Teatral, Semanário Crítico Literário, a Sentinela do Palco, Semanário Teatral, e o Vigia, Jornal de Teatros. Relativamente ao cinema, aqui para a última ideia, o panorama não é nada distinto. Nesta área sente-se também a diminuição do papel mediador cultural e de avaliação qualitativa que tinha o jornalista de cinema. O lugar da crítica do cinema nos jornais vai conhecendo espaços cada vez mais reduzidos, como um discurso tendencialmente descritivo, isto é, menos crítico, menos reflexivo, de narração do filme, no fundo contamos a história do filme, em desfavor da análise do próprio filme. Os textos são remastigados das próprias press releases, que não questionam, limitando-se a reproduzir de forma sintética a ideia de departamentos de comunicação das indústrias culturais e criativas, perdendo a essência do que é o jornalismo de cultura. Mas, como o jornalismo de cultura, o papel do jornalismo de cinema é informar sobre a produção e a cultura cinematográficas através de abordagens interpretativas profundas e reflexivas, colocando o debate na esfera pública, onde nós não vemos emergir muito deste debate. Articulando o jornalismo e crítica de cinema, contribuindo para a formação estética dos próprios públicos e no interesse
e o interesse dos públicos pelo objeto de informação. E, por último, naturalmente, quando possível, estimular o leitor do jornal a ir ver determinado filme. Em suma, o jornalismo de cultura deve ser uma representação do mundo, assim como, através da cultura, se observa o mundo representado. E, enquanto tal, o jornalismo deve ser capaz de o representar, mantendo-se assim em permanente diálogo com este mesmo jornalismo de cultura, ou com a cultura. Todavia, diversas questões colocam-se quanto ao jornalismo de cultura no âmbito da sua missão e da sua responsabilidade social e de cultura, entre a mediação da informação e o exercício da crítica, modelador de gostos, entre um jornalismo de informação especializada livre e a sujeição às agendas dos departamentos de comunicação das produtoras e editoras. Um jornalismo de cultura, gatekeeper, modelador de gostos e legitimador da produção cultural e a modelação de gostos por influencers, sejam das redes digitais, sociais digitais ou não, e algoritmos. Entre, nos condicionam, não direi os gostos, mas pelo menos os conteúdos a que temos acesso. Entre um jornalismo para leitores e um jornalismo para consumidores. Entre fazer a diferença, que é isso que se pede do jornalismo, do jornalismo e do jornalismo de cultura, e concorrer com a mesma linguagem, que não pode acontecer, com a cultura streaming, youtubizada, spotifyzada e uma sociedade digital. Na verdade, as grandes discussões em torno de um novo livro, uma nova peça de teatro, uma nova obra ou um novo filme, antes acometidas ao jornalismo especializado, parecem cada vez mais escapar-lhes para as mãos dos influencers digitais que, sem preparação específica, sem conhecimento específico, respondem muitas vezes a uma lógica comercial à partida distinta da do jornalista, não indo além do superficial, não indo além do festivo, se quiserem, não indo além do fogotório. O jornalismo de cultura tende, assim, a afastar-se das questões intrinsecamente culturais e artísticas, aproximando-se dos valores das indústrias culturais e criativas e do valor comercial dos seus conteúdos e dos seus produtos, em que as indústrias, naturalmente, tentam agir, tentam impor as suas agendas, transformando o leitor, como disse há pouco, num consumidor. Uma última ideia. O papel do jornalismo especializado de cultura na promoção do acesso democrático à cultura cinematográfica, da literacia cultural e, mais especificamente, das literacias artística, fílmica, literária, musical. Neste sentido, reforçando esta responsabilidade que cabe ao jornalismo e aos jornalistas de cultura, a responsabilidade cultural e social, compreende-se o papel diferenciador do jornalismo e do jornalista de cultura que o faz, contribuindo para a criação de significados dos bens culturais e para a experiência estética que caracterizava e deve caracterizar ainda a cobertura jornalística de cultura, desvanecendo simultaneamente a sua imagem, para que desapareça aquela imagem de Honoré de Balzac, o jornalista enquanto uma subespécie de um homem de letras. Muito obrigado pela vossa paciência.